Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento do Master Supermercados e também da Unimed Erechim. E hoje nós vamos falar de uma das doenças que mais interfere na vida das pessoas. 2020 é um ano que foi marcado pela pandemia da Covid-19 e muitas pessoas tiveram dificuldade em administrar toda essa situação. Em consequência, muitas pessoas estão sofrendo de depressão. E para falar um pouquinho sobre esse tema tão atual e tão importante, nós convidamos as psicólogas do Instituto Insight para falar um pouquinho e orientar todos vocês, para que vocês comecem a analisar os seus familiares, comecem a observar melhor as pessoas ao seu redor, porque a depressão muitas vezes não é percebida. A gente precisa ter muita atenção. Está aqui conosco a Fabiola Zaffari, que é psicóloga, também a Fernanda Grandene e a Alessandra Barbieri. Bem-vindas. Depressão. 2020 a gente passou por um turbilhão de emoção e não teve quem não foi afetado por tudo o que aconteceu. Algumas pessoas encararam de uma forma mais leve, mas teve outras que surtaram realmente. E a depressão começou a surgir. Quem já tinha algum sinal de depressão se intensificou. Sim. E acho que isso que tu está trazendo, assim, 2020, em função da pandemia, houve intensificação, sim, de alguns sintomas, mas é importante, assim, a gente poder diferenciar, né, nas faixas etárias, né? Então, assim, como é que a gente enxerga a criança quando está com episódios ou quando está com uma depressão, como a gente vai enxergar o adulto, o adolescente, né, a pessoa de mais idade. Então, os sintomas são diferentes, né? Então, assim, a gente pode pensar assim, ó, desde bebês tem depressão, tá? Assim, é uma área nova que se estuda, que é a questão da depressão nos bebês, tá? Não em função da pandemia, propriamente com relação a eles, mas às vezes até com o ambiente familiar que eles estão inseridos, né? Então, assim, bebês que são privados, né, de afeto, de carinho, bebês às vezes que ficam por meses hospitalizados, né? Então, assim, esses bebês são bebês
que têm, vamos dizer, potencialmente uma característica de poderem desenvolver uma depressão, tá? E aí, assim, o quê? Choro excessivo, distúrbio de sono, distúrbio da alimentação. Então, assim, a gente tem que entender que, lógico, tanto o bebê quanto a criança, ela não vai ter os mesmos sintomas e não vai apresentar a depressão da mesma forma, né? Até porque o adulto consegue dizer, eu tô triste, eu tô chateado, eu tô com vontade de morrer, ou né? Demonstra, né? Ou demonstra, mas a criança e o bebê não, então a gente tem que ficar muito ligado na questão do corpo dela. Então o bebê principalmente, assim, atrasos motores, atrasos na linguagem, então isso tudo tem que ser avaliado para ver até que ponto não é algo depressivo, né? Da relação, por exemplo, uma mãe que tem o bebê e que tem uma grave depressão pós-parto, ou uma mãe que tem uma característica mais depressiva, né? Até que ponto que esse bebê pode ser um bebê mais apático, um bebê mais, né, enfim, que precisa de um cuidado e um olhar diferente, né? Então a gente propõe sempre um atendimento do bebê junto com os pais, né? Ou junto com a mãe, né? Porque precisa ser tratado o trio, precisa ser tratado a dupla, né? Já com a criança, né, um pouquinho maior, vamos pensar 5, 6, até uns 10, 11 anos, daria para se dizer, também vão mostrar através de algumas atitudes. Então, assim, uma dificuldade, começa a haver uma dificuldade na escola, alguns medos, né, a questão da irritabilidade, da agressividade, da própria hiperatividade, que às vezes a gente avalia de uma forma e, na verdade, não deixa de estar trazendo algum tipo de episódio depressivo. Eu digo episódio depressivo ou depressão porque eu acho que é importante também a gente diferenciar o que é tristeza, que é natural e é normal e a gente precisa falar sobre isso, né? Por exemplo, falece um familiar dessa criança, né? Vamos ter que conversar sobre isso, ela está triste. Não quer dizer que ela vai desenvolver uma depressão, né? É um período. É um período, Sim. né? Então, isso que a gente tem que ver muito na criança e no bebê é a intensidade, é o período que está ocorrendo, se teve algum fator desencadeante. Então, assim, crianças assim, que têm um ambiente familiar com muitas brigas, com muitas dificuldades, crianças que também têm algum tipo de privação, né, de afeto, de carinho, crianças que daqui um pouco tem algum comprometimento dos pais também, né? Então, é importante a gente olhar para essa criança de uma forma diferente, assim, né? E poder avaliar, né? Não simplesmente, é hiperatividade, é medos. Não, talvez possa fazer parte de um quadro depressivo. É, né? verdade. E eu acho que ninguém melhor do que os pais, as pessoas que estão próximas, para poder nos, enfim, observar. E poder... Fernanda, uma criança que tem depressão, muitas vezes assim, os pais estão naquela vida tão corrida que não param para pensar. E se torna um adolescente depressivo e um adolescente problemático. De que forma lidar com essa criança e de que forma os pais percebem que aquilo é sim uma depressão e precisa ser tratada? Bom, primeiro, boa noite, né, Sandra? Agradecer o convite aí para a gente poder estar falando de um assunto tão atual. É verdade. Né? E que nós sabemos que aí por 2030 nós teremos 300 milhões de pessoas com alguma sintomatologia depressiva. Né? Então, acho que sempre é atual falar desse tema. Com relação aos adolescentes, eu acho que tem algumas coisas para a gente poder especificar. A gente pode pensar no desenvolvimento como um contínuo. Certo. Então, aquele bebê que talvez possa ter desenvolvido alguma sintomatologia depressiva e que lá nos momentos iniciais não foi também percebido, ele pode continuar apresentando sintomas, né? Nem vamos falar de diagnóstico de depressão maior, sintomas depressivos, enfim. E lá na adolescência, que é um período de muita turbulência emocional, isso pode se intensificar de uma forma bastante intensa, né? Então, geralmente, o que pode acontecer se os pais não se dão conta? A escola vai ser um meio aí de encaminhamento, né? Irritabilidade, uso de drogas, né? Adições, os transtornos alimentares,
Que a gente percebe muito, né? Isso. E outra questão importante, as questões psicossomáticas. Né? Até no bebê também, né? Aquele bebezinho que fica que adoece com muita frequência, ou o adolescente que adoece com muita frequência. Né? Então a gente vai sempre pensar no desenvolvimento saudável ou não, também de uma forma, de uma continuidade, né? Nesse sentido. E tudo isso precisa ser observado, precisa ser conversado, tratado, às vezes não só o adolescente, mas a família junto. Porque às vezes também falta um pouco de compreensão dos pais, entender aquele momento. Como na infância e na adolescência os sintomas são mais, vamos dizer assim, mascarados, porque não é aquele sintoma de perda de prazer e de diminuição de humor, que são os dois sintomas principais da depressão, né? A perda realmente das coisas que a criança, o adolescente ou o adulto gostam de fazer, enfim, e começam a se retrair. E também não é, às vezes, aquele humor deprimido. Então, começam a aparecer outros sintomas. Então, fica mais difícil de identificar. E se a família não estiver muito conectada a essa criança ou esse adolescente, ela pode sentir dificuldade. E os tratamentos em gerais de adolescente e de criança incluem a família. A gente não pode atender uma criança e pensar que ela é um ser isolado, e nem um adolescente, que está em pleno desenvolvimento. É verdade. E também na vida adulta a gente escuta, Alessandra, idosos que têm depressão porque pararam de trabalhar, porque estão doentes, porque o companheiro morreu, e às vezes uma depressão ali que persiste por muito tempo. Sim, que é como a Fabiola e a Fernanda vinham trazendo. Isso se inicia, né, nós vamos sendo constituídos desde o início da vida. Né? Então, assim, um adulto, vamos dizer, que já não veio bem lá do início, tá? Ele vai passando pelas fases, enfim, vai crescendo, vai se constituindo, vai amadurecendo, mas algumas coisas ficaram para trás, ou ficaram mal resolvidas, ok? E aí, na fase adulta, isso pode aparecer, né? Pode vir vindo, às vezes mascarado, né? No momento, assim, da adolescência, que seria, como a Fernanda trazia, a irrupção, né, hormonal, as mudanças físicas e psíquicas, né? É muito difícil para o adolescente dar conta, né, hoje em dia. Então, às vezes pode eclodir, nesse momento aí, pode entrar, né, uma depressão. Ela não sendo olhada, quando os pais não estão atentos, ou o próprio adolescente não conseguindo, né, porque a maioria das vezes o adolescente não consegue se dar conta de que está com uma depressão. Então, às vezes isso não trabalhado e não tratado, não tendo espaço para ser ouvida, né, os sintomas, essa dor interna, né, não tem um espaço para poder ser falada, ser percebida, ela pode seguir adiante, né, e pode ser levada, vai indo, né, e entra pela fase da vida adulta, né, e isso a gente sabe, né, assim, que existem depressões que podem ocorrer na vida adulta, né, por exemplo, assim, vamos dizer, pode vir vindo, né, da Constituição e podem ocorrer como vamos dizer assim, episódios assim depressivos em função de perdas que a gente está vendo, lutos, né, que não foram mal elaborados, não foram bem elaborados. Vamos pegar o momento que a gente está vivendo agora, né, o momento de pandemia, a perda de emprego que a gente tem visto, né, como a Fernanda falou antes, né, os casos de depressão estão aumentando muito e em função também agora desse momento que a gente vive, daqui a alguns anos a gente vai ver o resultado disso. Não é praticamente agora só, mas daqui a um tempo, sim, isso vai crescer muito. Então, da importância de podermos, né, e das pessoas poderem estar com o olhar, voltar a olhar para dentro, né, porque N situações podem ocorrer, às vezes uma separação, né, a perda, como eu falei. Perda não é só morte, né, tu pode... Enfim, assim, na vida adulta, vamos dizer assim, na velhice, né, enfim, envolvendo ou não
um momento senil, né, ou uma demência, ou um Alzheimer, que seria a forma mais comum, né, de demência, pode ocorrer essa depressão ligada aos sintomas já, né, da senilidade, ou de um Alzheimer, ou de uma demência, mas isso pode estar vindo já lá atrás, né? Já pode estar vindo, pode estar aparecendo já, aparece na vida adulta e isso tu vai levando para o final da vida. Então existem vários fatores que levam, né, também ao aparecimento da depressão, né? E a depressão é aquela, na vida adulta, ela é um pouco mais, talvez as pessoas tenham um pouco mais de noção do que seja, né? Que não seja só uma tristeza, porque tristeza é natural que a gente sentir, até no momento que a gente está, né? Sentir uma certa tristeza, enfim, mas a depressão ela leva a um estado da pessoa perder a esperança, né? Ela não se ligar mais às coisas que ela gostava de fazer, né? Até, de repente, assim, mais para frente, pensamentos sobre morte, dela não sentir mais sentido na vida, né? Enfim, né, ela consegue verbalizar, né, então a gente consegue, talvez as pessoas captem melhor, né, entendam melhor, né, o que seja um pouco mais mascarado na infância e na adolescência. Né? Eu acho que isso é importante, assim, porque eu acho que o adulto consegue realmente falar, né, do que sente. E as crianças e os bebês e às vezes o adolescente não consegue. Se retrai, né? Se fecha bastante. E também não conseguem se dar conta do que sentem, né? Não ter tanta clareza no que estão sentindo, né? Então acho que é um pouco diferente nesse sentido. Eu acho importante salientar na questão da adolescência também as atuações, né? Então os acidentes, né? Acidentes de carro, se envolvem em situações de risco, porque como ele muitas vezes não sabe nomear mesmo o que sente, ele vai atuar, vai para o ato mesmo. E isso pode estar relacionado a um sintoma depressivo. As automutilações. As automutilações. Os cortes, essas coisas no adolescente é comum também, né? Quando tem uma situação dessas. E até pensar na nossa cultura, né? Pensando a coisa do excesso do álcool. Que é uma coisa, vamos sair, vamos beber, todo mundo bebe, eles bebem, enfim. Está cada vez mais é comum, né, a gente sair, beber e às vezes não é uma situação de que tu vai ver que não é algo de uma atuação que quer dizer alguma coisa, porque quando o adolescente ele atua, ou até o adulto, enfim, ele vai lá e quer se expressar de alguma forma, né? Faz uma cena, vai lá, bebe, né? Enfim, ele está querendo falar algo que ele não está conseguindo com o seu comportamento, né? E que as pessoas não se dão conta. Ou às vezes na adolescência pode passar por período de aborrecência, isso é da adolescência, isso eles fazem, isso aí fica fazendo dramas, enfim, que vai se matar. Ou é comum no adolescente, né? No processo. Isso. E tem coisas, sim, que são naturais, que são normais, mas até que ponto a gente tem que poder olhar, né? E isso que a Alessandra falou, assim, de poder pensar no desenvolvimento do ser humano, assim, desde lá do início da vida, né? Até o final. Lógico que vai ter situações de depressão que vão ser pontuais e vão ser a partir de um fato, não dá para dizer que todas, né, vão vir desde o início. Mas hoje, assim, a gente poder pensar, né, na saúde mental lá, na prevenção, né, eu acho que isso é muito importante, né, a gente tem hoje um olhar, né, para a questão da prevenção. Então, assim, se a gente for pensar numa relação de um bebê que está mais apático, que está com falhas, que está o desenvolvimento dele está lento, é um bebê que chora muito, que tem várias doenças, poxa, por que a gente não vai olhar para esse bebê, né, não só o médico, forma mais sistêmica, sistêmica, até para a gente poder entender o que está acontecendo e como é que a gente pode ajudar com uma parte de prevenir isso, né, alguma coisa mais séria, quem sabe futuramente, no início da infância ou até mesmo na adolescência. É verdade. Agora, algo que eu gostaria de frisar aqui, que eu penso que nesse momento de pandemia, os idosos realmente foram, né, bastante afetados. Né? E eu acho que tem que deixar claro algumas questões para essa faixa etária. Né? Primeiro, nem todo idoso é deprimido. Tem um equívoco
Aí, nessa faixa etária, né, as pessoas pensam, tá reclamando porque tá velhinho. Certo. A gente geralmente fala em casa, né? Verdade. São os estigmas, né? São os estigmas da idade. Então, assim, nem todo idoso é deprimido. Nem todo idoso tem sintomatologia depressiva. Acho que é o primeiro aspecto importante. É uma patologia. Eu trabalhei com idosos, enfim, e eu entrevistei muitos idosos bem velhinhos, de 85 para cima, e que estavam muito felizes com a sua vida. Né? Então, isso não é real, certo? E nessa faixa etária, o diagnóstico é difícil. Por quê? Porque o processo de envelhecimento confunde-se com algumas sintomatologias da depressão. As dores físicas, né, elas vêm com o envelhecimento. Sim. Na faixa etária adulta... Normal. Isso, Natural, normal. Natural. Na faixa etária adulta, um adulto que vai toda semana no médico reclamando de alguma dor, bom, vamos ver se tem alguma coisa emocional, né, que possa estar afetando ali o equilíbrio desse sujeito. No idoso, isso não vai ser um diferencial, porque a dor existe. Né? Então, nessa faixa etária, eu acho muito importante a gente falar desse diagnóstico diferencial, do que é depressão, do que é envelhecimento e o que são doenças degenerativas da idade. Porque as doenças neurodegenerativas, elas têm sintomatologia depressiva, principalmente no início, né, no leve e no moderado, e a sintomatologia depressiva também faz os aspectos cognitivos do idoso se rebaixarem. Então, ela se sobrepõe. Alguns sintomas de algumas doenças físicas se sobrepõem aos sintomas da depressão. Né? Então, acho que isso é um fator importante de a gente poder salientar aqui, né, do diagnóstico diferencial. E a questão dos fatores que envolvem a depressão na faixa etária idosa, né, que é o isolamento social, porque vai se perdendo amigos, vai tendo a muito viuvez. a vida de todos eles esse período. E esse período, então, Nossa. 2020, foi pior, porque já tem Pior, o isolamento do envelhecimento. E é um período de perda, né? E é um período de perdas físicas e emocionais. Perda de contato. Né? E aí vem a pandemia, que isola ainda mais. E as coisas, elas chegaram assim, foram jogadas para todas as pessoas, para nós, para os idosos, para as crianças. Fica em casa, mas não se deu, de repente, uma compreensão para esse ficar em casa. E alguns entenderam, estamos vivendo um período de pandemia, precisamos nos isolar. Mas os idosos, eles não aceitaram, nem todos aceitaram ficar em casa. Teve muita revolta, como foi o caso também das crianças. De repente, não vai mais brincar com o coleguinha, parou a aula, fica em casa. Eles não têm essa compreensão toda. E aí desenvolveu o que já estava ali escondidinho. Exato. E como a Alessandra falou, acho que vai desenvolver ainda. Né? Sim, acho existem que ainda já nós estudos estamos falando que 2021 será o nós ano estamos ainda vivendo isso, né? Então eu É. acho que as repercussões de tudo isso, né? A gente acredita que É pela frente. É como se fosse agora uma fomentação disso. Assim. Isso está ocorrendo agora, né? Porque é um momento nunca vivido, né? Na humanidade. É assim. novo para todo mundo. É que todo mundo para, né? E os reflexos disso a gente só vai ver. É a questão do luto. Às vezes, assim, no momento que tu perde um ente querido, na hora tu não sente aquele baque. Mas com o passar dos dias, do tempo, tu começa a se fechar. A sentir aquela falta. Muda tudo para ti. E assim, esse período de pandemia, né? Lá na frente que a gente vai sentir. E isso precisa ser tratado, precisa ser olhado de uma forma diferente. A gente, nós leigos no assunto, precisamos ter uma compreensão, porque às vezes a depressão está do nosso lado. E a gente não está percebendo que a pessoa ali está gritando por ajuda, dentro de casa. Né? E tem algumas questões bem importantes também relacionadas à depressão, principalmente na faixa etária idosa. Qualidade de vida está diretamente relacionada à depressão no idoso. Quanto maior qualidade de vida, menor
depressão. Isso é um alerta para as famílias que estão acompanhando. Exatamente. Isso é comprovado cientificamente. Então, vamos supor que esse ano, a qualidade de vida diminuiu, né? De todos. De todos. E na faixa etária, mais ainda, né? Assim, né? Na faixa etária idosa. E outra questão importante da depressão nos idosos é a relação do suporte familiar, que também é um construto diretamente relacionado. Quanto maior o suporte familiar, ou quanto maior a percepção que o idoso tem do seu suporte familiar, se ele sente que a família está ali acolhendo, cuidando, menos depressão. Sim. Né? Então também é importante até para trabalhos preventivos com a família. Né? Porque aí, quanto mais o idoso se sente acolhido, menos sintomatologia depressiva. Há 19 anos, a gente tem aqui em Erechim uma possibilidade de ajuda. Eu digo assim que vocês estão aqui no mercado para ajudar. Tanto família, tanto casais, tanto idosos. Quem precisa de ajuda e quem está vivendo um período conturbado. A gente falou aqui bastante sobre depressão, mas tem uma série de outros problemas aqui que também afetam o nosso emocional. E o Instituto Insight, ele tem essa proposta de ajudar o ser humano, seja qual for o problema dele. No decorrer da vida, a gente passa por inúmeros problemas. Às vezes a perda de um emprego, às vezes um rompimento num casamento, às vezes até na adoção de um filho, que a gente não está totalmente preparado para lidar com aquele novo integrante da família. E vocês estão no mercado para ajudar as famílias. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, a clínica, né, o Instituto Insight tem 19 anos, né, fizemos agora em agosto, né, e trabalhamos sim nessa perspectiva, né, Sandra, assim, com a prevenção, com o tratamento, né, de várias situações, né, as pessoas, enfim, buscam a clínica, né, nós fizemos um atendimento clínico, né, o que a gente trabalha com orientação psicanalítica, atendemos pais bebês, atendemos as crianças, adolescentes, famílias, casais, adultos, idosos, né? Fizemos a avaliação neuropsicológica. Então, assim, a gente tem enfim, a gente trabalha com várias questões, assim, e sempre estamos procurando estudar, procurando nos especializar, né? Ver o que tem de, né, que está acontecendo, assim, até para poder auxiliar as pessoas. É verdade. Né? A psicologia, ela já está no mercado há muitos anos, mas ainda é uma área nova, tem muito ainda para evoluir para a gente entender, porque o ser humano, ele se modifica. Então é necessário esse estudo, toda essa preparação que vocês realizam. Essa é uma das nossas preocupações sempre, assim, né? Poder sempre estudar, buscar, né, enfim, aperfeiçoamentos, né, porque a gente realmente acha que isso é importante e que isso é um diferencial, né, é verdade. Nos profissionais, enfim, e também sempre buscando, assim, a nossa realização profissional e pessoal, que eu acho que isso também é importante, assim, quando a gente trabalha com pessoas. É verdade. E no decorrer aí dos anos, tem surgido novas profissões. Esse ano, por exemplo, 2020, se descobriu novas profissões em virtude da pandemia. Algumas que demorariam 5 anos, de repente elas aconteceram. E os jovens que estão entrando no mercado profissional, às vezes eles estão sem aquela orientação profissional. Estou indo para o caminho certo, não devo ir. Vocês também realizam esse trabalho de orientação profissional? Também isso entra dentro da avaliação psicológica, né? De orientação, e que não é só uma patologia, né? Que a gente não trabalha só com patologias, né, Sandra? Assim, daqui a pouco um adolescente que está perdido com as suas escolhas, né? E se sente pressionado, porque é um momento, né, de grande pressão, ele vai pode procurar sim uma orientação, né? Até para poder se firmar, né? Dentro da sua subjetividade, né? Quem é ele, né? Quem é o ser. Né? A escolha depende de quem ele é, né? Então, isso pai e mãe não pode entrar, né? Enfim, na psicoterapia ou na avaliação, ele pode ser ele mesmo, qualquer pessoa que está ali, né? É um espaço, né, onde a gente pode dar sentido, né? A gente não dá, na verdade, né? A gente ajuda, né, com que o paciente descubra o seu sentido de viver. É verdade. Né? E o Insight, na verdade, assim, ele é, sim, como a Fernanda falou, o nosso local de trabalho, onde a gente está prestando, né, enfim,
melhor, né, vamos dizer assim, na questão da psicologia, mas é um lugar que nos dá muita satisfação e foi um trabalho, foi um espaço assim muito olhado, muito, enfim, a gente tem um amor muito grande por esse local que a gente trabalha, tá? Assim, de verdade, assim, é bem genuíno isso. Então, assim, eu acho que foi um tempo, né? Não é à toa que a gente está há 19 anos juntas, porque eu acho que se tem uma afinidade, se tem uma... Foi uma construção. Foi uma construção e que a gente está construindo ainda. E continua sendo. Né? Estamos construindo ainda. E a gente tem muito amor pelo que a gente faz e muito pelo local onde a gente trabalha. É verdade. Ele representa muitas conquistas, muitos sonhos nossos realizados. Que eu acho que é importante também a gente ressaltar, assim, que não... Né? Que tem verdade. Nesses 19 anos, as pessoas que estão nos acompanhando, e eu acho que eu vou falar em nome de vocês, muitas vidas foram transformadas dentro do Insight. Muitas pessoas também têm todo esse amor por toda essa trajetória e vibram com cada conquista de vocês. Porque vocês são um pilar fundamental dentro de muitas famílias, dentro da construção da personalidade de muitos adolescentes que hoje são excelentes profissionais e estão aí no mercado. Então, parabéns a todos vocês e que vocês tenham muitos 19 anos aí para comemorar. Obrigada. E o nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer então a participação de vocês. E as portas da TV Erechim estão sempre abertas para a gente falar e tem muitos assuntos ainda que a gente vai conversar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano.